Muito bem, somos de Mogi das Cruzes. Bom, eu pelo menos nasci aqui e não sei você que nos assiste, mas eu sei que se está assistindo é porque tem alguma ligação com esta nossa querida cidade, a nossa cidade viva, que está prestes a completar 461 anos, em setembro agora, hein, dia 1º. E Mogi das Cruzes é uma das cidades mais antigas do Brasil. E para falar um pouco dessa história da cidade, eu recebo hoje aqui no programa ele que é um professor de história, um historiador e muito mais do que isso. Você vai conhecer aqui, ele já está pronto. Está aí já, produção? Glauco Ricieli, vem para cá! Eu falei, eu anunciei que ele é professor. Acertei, professor, sim. Professor de história. História. Também? Também, né? E outras disciplinas, né? É. Também um pouquinho de filosofia, ética. Né? Na ETEC a gente fica com um leque muito aberto para poder lecionar outras disciplinas. Olha aí que maravilha. E a ETEC, que é um orgulho ter a ETEC aqui na nossa cidade, né? Instituição forte, bons cursos, né? É gostoso, é bom ser professor da ETEC? Para mim foi um sonho, né? Porque como aluno foi difícil, não consegui adentrar na época, e aí depois consegui como professor, né? Então, está numa instituição que já tem mais de 50 anos, é uma das escolas técnicas mais antigas do estado, né? Está entre as 15, mas também eu leciono fora de Mogi, na ETEC de Arujá e de Itaquaquecetuba. Então, são 3 cidades que eu fico nessas viagens para poder lecionar para essas garotadas aí. Que legal, né? Professor Glauco Ricieli. E que, além de tudo isso, acompanha e gosta, né, muito da história de Mogi das Cruzes, né? Tem um acervo gigante de fotos e fundou o grupo no Facebook, né? O Arquivo Mogiano, que está bombando, né, Glauco? Nós vamos falar sobre isso também, sobre o livro que você está prestes a lançar. Mas antes de falar sobre isso, como é que está sendo educar jovens em 2020, 2021? Como é que está essa tua relação com essa moçada que está aí? Eles ainda leem bastante ou é tudo pela internet? Como é ser professor hoje em dia? Mudou bastante, né? A questão principal das tradições que se faziam nas escolas, né, dos trabalhos, as crianças hoje têm uma pegada diferente, né? Eles estão mais tecnológicos. Então, aquela coisa, né, dos trabalhos escritos, a gente sentar, pesquisar. No nosso tempo usava muita Barça, né? Então hoje em dia vai para o Google. Você é novo, você pegou a Barça também? Eu peguei a Barça ainda. Eu estudei no Camilo, eu estudei escola pública, e ali eu ia na biblioteca, sempre usava. Eu saí da escola já com o começo da internet pegando mais no Brasil, né? Mas eu fui dessa leva. E os alunos hoje é muito mais internet, e trabalhos muito mais rápidos, né? Trabalhos em torno de vídeos, mapas mentais. Então, a estratégia metodológica modificou bastante hoje. Mas comigo em história, eu tenho esse dinamismo que eu consigo dar a oportunidade do aluno poder viajar usando as ferramentas que tem hoje, né? Então, eu mesmo gosto muito de fotografia, de vídeo, e eu disponibilizo o material que eu faço para os alunos. Então, isso me facilita bastante ele ter esse conhecimento. E um principal ponto, né, para ele se interessar principalmente para a história, ele tem que começar não só pela história do Brasil, primeiramente por onde ele mora. Então, eu trabalho com ele, história com os alunos de Itaquá, sobre Itaquá, Mogi, sobre Mogi, para interessar, para depois ele valorizar o global, né? Sair do micro para o macro. Olha, interessante esse caminho que você faz, né? Do bairro, da cidade, vai ampliando para o mundo, né? E às vezes a gente vê um caminho também ao contrário, quer dizer, começa a história universal ali e às vezes não chega até a história da cidade, né? Muitas vezes não. E aí fica difícil para você trabalhar a importância que tem de um patrimônio histórico na cidade, você apontar isso para o aluno e querer mostrar, comparar, às vezes, um casarão em Mogi, um casarão em Ouro Preto, qual que vale mais? Os dois valem a mesma coisa.
dois são patrimônios. Mas porque um tem um destaque mais turístico, o outro não tem tanto, então isso acaba, quando você trabalha os dois níveis, fica muito claro para você mostrar para o aluno esse potencial. Quer dizer, todo universo tem a sua história. Sim. Pode ser a cidade ou Roma, né? Um universo, ele tem a história, né? Mogi tem muita história e Mogi é uma das cidades mais antigas do Brasil. Quem é que te inspirou? Quem que você citaria aí que te inspirou a querer estudar sobre a história de Mogi? Então, foram alguns caminhos, né? Primeiro, foi uma professora que eu tive no ensino fundamental, a professora Ana Maria, e ela fez uma gincana, era da escola municipal daqui de Mogi, e nessa gincana começou a despertar, porque tinha pontuações, tinha que buscar conhecimento, e eu fui buscar sobre a participação dos mogianos na Segunda Guerra Mundial. E fui até o museu, que ficava no último pavimento da prefeitura. Meu pai me levou até lá e fui começar a conhecer tudo isso e me apaixonei por saber que mogianos foram para a guerra, lutar para libertar o mundo de uma política que existia naquele momento e que fizeram um bom trabalho e hoje são referências, né? Então, começou por aí. E depois, no ensino médio, eu tive a professora Nilza, que dava aula também no Camilo para mim, e ela era aquela professora que saía, né? Nem precisasse tirar do bolso para pagar o ônibus, para levar os alunos, ela levava. Então, é aquela coisa, a gente ia para São Paulo, exposições, conhecer lugares importantes da história e me despertou bastante, me deu esse gosto. E com tudo isso eu comecei a conhecer, né, historiadores da cidade, o professor Isaac Grimber, o Jurandir Ferraz. Então, as leituras em torno dessas fontes me deu um conhecimento e uma paixão muito grande por todo esse momento da história, né? E aí sim começa, né, em casa, perguntar para o avô de onde veio, né? Minha família, parte de pai veio de Piracicaba, parte da mãe veio aqui da região de Sabaúna. Então, aquela coisa, começa a trabalhar a minha própria epopeia, a minha própria história, e me deu muito gosto. Isso foi muito importante. Olha que legal. Imagino você com seus alunos também provocando para que cada um saiba a sua epopeia, né? Veio da onde, veio para Mogi, nasceu aqui, por quê? Nossa, é sensacional a história. E se a gente for puxando a linha, né? Se for puxando, vamos parar lá nos egípcios, as árvores genealógicas, né? Muito bem. Agora, o que Mogi tem de interessante e que você poderia, por exemplo, dizer para alguém que está vindo morar em Mogi? Vamos imaginar, vamos fazer aqui um exercício de alguém vindo morar, e quantas pessoas vindo morar, né, aqui em Mogi. O que você falaria sobre Mogi? Difícil, uma pergunta que ninguém me fez, né? Mas você tem algo esse peculiar, repertório. Assim. Então, eu acredito que a peculiaridade de Mogi é de ser uma cidade que conserva tradições. Ela está na região metropolitana de São Paulo, mas ela tem essa essência, né, de ter as tradições populares, né, como as danças e festas e tocares que nós vemos por aí, com as congadas e outros grupos que a gente vê pela cidade, né, grupos de cultura popular. A gente tem muitos, né, na cidade que, por questões agora, estão adormecidos, mas vão retomar as ruas, que é o lugar deles. Isso é um ponto muito positivo que a gente vê. As festas, então as tradições são muito afloradas. Então Mogi tem muito a mostrar para quem vem a sua raiz, a sua tradição. É uma cidade que se urbanizou, né, não teve um cuidado tão grande com o patrimônio histórico mobiliário, né, infelizmente, mas nós temos muitas pérolas, né, na cidade preservadas, que nós vamos lutar cada vez mais para manter elas. Então, tudo isso, né, mostra que Mogi tem um grande potencial para receber quem vem de fora, com uma cidade que tem atrativos comerciais, até mesmo de saúde, mas também tem aquela questão das tradições ainda mantidas. Muito bem, o nascimento do Brasil também passou por aqui, né? E nós vamos falar sobre isso e muito mais daqui a pouco no segundo bloco com o professor Glauco Riccielli, ele que é fundador de um grupo muito legal no Facebook. Vai lá, dá tempo, vai até, ou está assistindo com o celular na mão, clica lá, Arquivo Mogiano, a gente volta já já. Uma
maior evento do mercado imobiliário voltou e agora é online. Só a Elbor tem Brasil. São 17 dias de condições imperdíveis para você encontrar um Elbor para chamar de seu. Estúdios, apartamentos de 1 a 4 dormitórios e salas comerciais com 10% de entrada. Melhores taxas de financiamento bancário com Bradesco. E mais, 6 meses de condomínio grátis ou pontos Livelo. De 27 de agosto a 12 de setembro. Consulte seu corretor ou acesse elbor.com.br/só a Elbor tem Brasil. Realização Elbor. Já pensou em navegar com giga velocidade? Deixe suas ideias decolarem do papel. Crie, desenvolva, se jogue em infinitas possibilidades. Seja para trabalhar, estudar ou relaxar, temos o plano ideal para a sua necessidade. Conecte-se com um novo mundo a partir de um toque. Aproveite a oportunidade e prepare-se para ir mais longe. Vem ser Giga. Certamente você conhece a Vila Hélio, né? Mas você já veio até aqui para ver como ela ficou linda depois da revitalização? Ela fica aqui no coração de Mogi das Cruzes, entre a Avenida dos Bancos e a Rua Professor Flaviano de Melo. Hoje, a vila é um espaço comercial, tradicional e charmoso aqui da região. Virou um centro de gastronomia e serviços a céu aberto, com parklet, restaurantes, confeitaria, café, pizzaria, pub, além de um memorial muito bacana que conta a história da Vila Hélio, a história de Mogi e do Grupo Marlboro, que é o administrador desse espaço. Aqui também tem estacionamento privado e segurança particular 24 horas. Ou seja, você pode ver com toda a família e fazer um passeio tranquilo e muito gostoso. Vila Hélio, um espaço do Grupo Marlboro feito para você. Passado, presente e futuro conectados pela história. Essa cidade é sua, é minha, é de todos nós. Viva a nossa cidade. Redescubra Mogi. Glauco Riccielli, hoje aqui, prazer receber você no nosso Cidade Viva Talk Show. E acho que já temos história, hein, gente? 20 anos, já dá para contar uma história aí, são muitas entrevistas. É um prazer receber hoje você aqui, viu, Glauco? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Olha, o Glauco é coautor do livro da imigração japonesa em Mogi das Cruzes, né? Queria que você comentasse rapidamente desse livro e o que essa imigração japonesa deixa até hoje, né? Na nossa cultura mogiana, na nossa história mogiana. Então, né, eu fui convidado para poder fazer o levantamento histórico dessa obra, e a Carla Olivo, né, junto com ela fez a parte escrita e as transições das entrevistas. Então foi um garimpo ali de quase um ano de dados para poder mostrar o centenário da imigração japonesa em Mogi, que foi em 2019. A primeira família foi a família Suzuki. Então, o centenário começa no Brasil, comemora-se desde 1908. Né? Então, para Mogi ainda demorou anos para chegar aqui a imigração. Mas ela trouxe para a cidade, né, uma característica da agricultura muito mais aflorada. Né? Nós tínhamos poucas plantações naquele período e ela vem intensificando. E teve fases, né? A fase de granjeira, a fase das diversificações dos produtos, batata, depois a fase do caqui, flores. Caqui, né? Flores agora, né? Pêssego, era muito forte também. Tinha a festa do pêssego, que hoje não tem aquela força que existia antes, mas ela acabou se diluindo, né? E a obra trouxe muito sobre os distritos e os bairros que tem a colônia presente. Cocoera, Porteira Preta, Vila Moraes, até mesmo no Itapetí. Então, hoje nós temos aí um leque. E hoje, né, a cidade é a segunda maior do país em número de imigrantes e descendentes. Olha, a segunda maior do país. Quem que ostenta aí o primeiro? Se não me engano, no interior de São Paulo, região de Marília, Tupã, a região que teve a primeira fase da imigração no Brasil. Lá, depois aqui, Mogi. Depois pra cá. E eu vejo Suzano também, com muitas famílias japonesas, né? Eu acho que foi uma sorte, de alguma forma, nossa, porque eles contribuem muito, né? São inteligentes, são disciplinados, ensinam, enfim. Glauco, vamos falar mais da tua atuação. E vem aí um livro
150 anos do cemitério São Salvador. Decesso na Terra das Cruzes, está para ser lançado agora em setembro, esse seu livro. Ele fala sobre 150 anos, não só do São Salvador, que é o cemitério aqui do centro da cidade, né? Mas você fala um pouco dessa questão dos cemitérios, né? Sim, então Queria um que você livro contasse que eu um estou pouco para eles. muito ansioso, né, pelo lançamento dele, e é um livro que basicamente vai trazer à tona a história dos outros cemitérios da cidade. Né? O cemitério São Salvador completa no dia 24 de junho, 150 anos, dia de São João, e através da pandemia atrasou todo o processo, né, de se fazer o livro e a impressão, mas dentro dele ele vai ter então um pouquinho da história de cada dos outros cemitérios. Né? Então, exemplo, o cemitério Santo Alberto, na Serra do Tapeti, o Saudade, o de Jundiapeba, Taiaçupeba e dos outros que nós temos no município. Aliás, esse de Jundiapeba, me parece que é dentro do antigo leprosário, é isso? É dentro Onde fica esse cemitério de Jundiapeba? Está abandonado? Sim. Em que situação ele se encontra? É uma crise muito séria, né? Ele é um cemitério que fica dentro das terras do atual Arnaldo Pesutti, antigo hospital leprosário Santo Ângelo, e ele basicamente ele fica do lado oposto da rodovia. Então tem a portaria do Arnaldo Pesutti, você segue um pouquinho para frente, cerca de 100 metros, ao lado direito está o cemitério no alto. Ele fica um pouquinho escondidinho, mas ele está sem muro, está abandonado, muitas lápides abertas, infelizmente, muita violência, as pessoas vão até lá, às vezes, para poder furtar algum tipo de material para, às vezes, tem até alguns tipos de denúncias de estudantes que compram isso para poder fazer estudo, né? É muito sério. Olha. Isso aqui, infelizmente, não pertence à municipalidade. Se fosse, acho que nós tínhamos resolvido o problema muito mais rápido. Ele pertence ao governo do estado e o governo do estado largou mão, infelizmente, ali. Então está abandonado. Pode acontecer de se continuar assim, a hora que abrir, não ter mais nenhum ossada, né? Sim, né? Infelizmente. Vai acontecer. E é um desrespeito com a dignidade humana daqueles pacientes que ficaram no hospital, que já tiveram suas vidas segregadas, ficaram presos obrigatoriamente, compulsórios, né, pela doença que é a lepra, né, a hanseníase, e após a morte não tem o respeito digno, né? Então nem o descanso eterno eles têm ele ali, e está totalmente detonado. Infelizmente tem esse panorama triste. Muito bem. E o São Salvador, que fica aqui, é o cemitério onde as antigas famílias mogianas estão ali enterrados, né? O São Salvador ele foi feito a partir do fechamento do cemitério da Capelinha. Da Capelinha ficava atrás da igreja São Benedito, até o prédio que tem atrás da igreja, ali era um quadrilátero que existia um cemitério. Então, ali foi desativado em torno de 1865 e, oficialmente, começou a se enterrar a partir do dia 24, né, de junho de 1871, no alto, num terreno que foi feito pela Câmara Municipal, comprado dos carmelitas, e ali, né, o Carmo tem uma parte que pertence a eles do cemitério, e o resto pertence à municipalidade. Ali nós tínhamos muitas peças importantes de arte tumular, que infelizmente se perderam. Talvez também roubadas ou... um certo abandono da família. Da própria família que foi se dissipando, se diluindo, sem herdeiros e nessa parte que pertence ao Carmo, infelizmente também um descuido da própria igreja perante esse sistema de preservar. Infelizmente, o município também não tombou com o tempo, a parte do tombamento histórico. Ano passado nós perdemos o túmulo que para mim era mais valioso do cemitério, que era um túmulo que era um ossuário da família Mendes, que era uma família que foi uma das fundadoras da Santa Casa de Mogi. E, infelizmente o ossuário foi demolido, jogado fora totalmente. Ele tinha asas de morcego, ampuleta, e só sobrou um medalhão com uma flor que está preservado. E depois hoje o Carmo está um pouco mais consciente e está no Museu do Carmo para uma futura exposição. Olha aí, vamos fazer o possível para preservar. E a arte tumular é algo do ser humano, né? A gente tem, por exemplo, os egípcios, né? Dando uma importância
o túmulo, né? E outros, né? Então, assim, verdadeiras obras de arte são túmulos. Sim. Você tem alguma mundial ali que a gente possa colocar uma imagem para as pessoas terem ideia, às vezes, da riqueza que é um túmulo? Então, a Mina da Pipoca é um túmulo muito importante na cidade, da Benedita Georgina, que é uma lenda para a cidade. É um túmulo feito em mármore Carrara, possivelmente um túmulo francês, que foi encomendado pela família Melo Freire. E hoje é um túmulo que não tem mais dono, mas só que hoje tem que se cuidar e preservar. Existe um túmulo também no meio... Esse está preservado, a garota da Menina da Pipoca? Não está preservado, infelizmente. Tem cuidado dos devotos e ali lavar, mas agora o cemitério está fechado, já faz 3, 4 meses, por questão da pandemia, e quando reabrir as pessoas vão voltar ali e fazer a manutenção. Mas tem que ter consciência da manutenção, né? Então, exemplo, ele estava com um furinho ali perto da mãozinha da criança, algum devoto, alguém foi lá e colocou cimento. Então, descaracterizou uma peça de mármore, riquíssima em detalhes, com um pedaço de cimento bruto. Então, tomar muito cuidado. Vai dar trabalho para restaurar, a municipalidade tem interesse em restaurar, eu sugeri colocar uma redoma de vidro em volta, para cuidar, né? Hoje, basicamente, é o túmulo mais antigo do cemitério, é de 1879. É história. Sim. É história. E história é vida, né? É a nossa vida. A gente veio de algo lá de trás e precisa ser preservado. Esse é o trabalho dos professores de história e dos gestores públicos. Nós vamos falar um pouquinho mais com o Glauco Riccielli no terceiro e último bloco, é isso? Vamos lá, vamos para o break, já a gente volta. Beleza. A Prismatec tem a solução de redução de custo para o seu condomínio, com segurança, eficiência e economia. Portaria remota com completa automação condominial e empresarial. A partir de R$ 4.500. Solicite um orçamento. Prismatec, uma empresa do Grupo Prisma. Atualmente a obesidade é uma doença que preocupa todos nós. Ela faz mal para a nossa qualidade de vida, tanto a nossa quanto também dos cães e gatos. A obesidade ocorre entre 20% e 40% dos pets em todo o mundo. E por isso mesmo, esse assunto requer muita atenção. Além da alimentação inadequada e do sedentarismo, alguns fatores podem predispor ainda mais à obesidade entre os animais, tais como genética, raças que são mais predispostas, a castração, que deixa o metabolismo mais lento, algumas doenças endócrinas que deixam os hormônios todos desregulados. A endocrinologia veterinária é a área especializada que trata a obesidade. Esse profissional é responsável por diagnosticar a doença, acompanhar e tratar. E é muito importante realizar esse acompanhamento especializado rapidamente, pois a obesidade traz diversos problemas para o animal, entre eles o diabetes. E a doutora Camila Peloy, que atende lá na Polipet, é especializada em endocrinologia para animais. Ela pode então diagnosticar a doença, acompanhar e tratar o seu pet, para que ele tenha a qualidade de vida que ele merece. Oportunidade para quem busca abrir ou expandir seus negócios. Com imóveis modernos e revitalizados, a Vila Hélio é uma ótima opção para investir no ramo gastronômico ou de serviços. Vila Hélio, o mais novo espaço de gastronomia e lazer no centro de Mogi. Muito bem, professor Glauco Riccielli, ele que é professor da ETEC, aqui de Mogi, de Arujá, de Itaquá também, muito bacana, e também atua muito em Mogi, tua família é de Mogi, né? Como é que você pretende daqui para cá contribuir mais e mais para a conservação da história mogiana? Tem um convite feito aí pelo poder público, né, Glauco? Você pode falar? Sim, então, o prefeito e a secretária de Cultura fizeram um convite para assumir a divisão de patrimônio histórico e fomento dentro da cultura de Mogi. Estou aguardando ainda uma parte burocrática, né? Eu sou funcionário público do governo do estado, então, para o governo ceder, né, como empréstimo, né, do município. Vai emprestar você para Mogi? Sim, sim. E não tinha professor na ETEC, então teve que fazer um processo seletivo, contratar.
e está finalizando agora, então demorou quase 6 meses aí essa transição aí total. Tá com uma expectativa, obviamente, positiva, né, Glauco? O que você pretende daqui para frente, assumindo esse cargo? O que seria o mais urgente? Eu sei que são muitas coisas, né, para preservar, mas... Mas é criar políticas públicas, né? A gente, quando tem a visão dentro do governo, né, de se fazer as coisas para amanhã, e às vezes não dá tão certo. Aquela coisa, preciso criar ferramentas, mas às vezes as situações começam a concretizar a longo prazo. Então, o patrimônio histórico de Mogi tem que ter um olhar muito para ele, que está numa carência enorme, diversos tipos de manifestações que estão precisando desse olhar, então projetos vão ser criados, tecnologias vão ser implantadas, então tem muita coisa na cabeça que a gente já está querendo implantar, mas quando se concretizar dentro da gestão pública, eu pretendo colocar isso em prática, né? Mas são coisas que deram muito certo já em outros lugares, que eu estou estudando, trazendo para a cidade, para garantir aqui que o mogiano tenha mais orgulho ainda da sua história e do seu patrimônio. Olha que interessante, porque quando a gente fala de patrimônio histórico, nós estamos falando de bens materiais e imateriais. Então, por exemplo, quando a gente fala de congada, é um bem imaterial. Quando a gente fala, às vezes, da história, por exemplo, do Dr. Deodato Wertheimer, tudo que ele fez para a cidade, né, você não toca, né? Não é como se a casa do Dr. Deodato Wertheimer, se não tivesse sido queimada, uma pena, né? Pudesse ainda existir, né? Mas entre o material e o imaterial fica o trabalho que você vai fazer, hein? Sim. Que desafio, hein, Glauco? Não, é um desafio grande. Importante. Mas eu tenho, assim, a oportunidade de agradecer, né, esse convite e de me empenhar ao máximo para o que os mogianos possam ter essa cidade de volta. E eu acredito que situações, né, como a escravidão em Mogi, né, a presença e a cultura negra na cidade, como que ela está sendo retratada, então resgatar esse ponto, sociedades indígenas, trazer a mulher mogiana que não aparece tanto na história. Então são situações em que precisa de um estudo mais profundo e com a divisão de patrimônio histórico e a retomada do arquivo histórico para disponibilizar e acesso ao público, acho que é o principal ponto que nós vamos idealizar aí para o futuro da cidade. Olha aí, que bacana. Grande trabalho pela frente. E antes da gente encerrar um pouco, vamos dar um alô aí para todos a turma do Arquivo Mogiano. 27 mil pessoas curtindo a cidade. Talvez esse bate-papo esteja chegando até vocês aí, do Grupo Arquivo Mogiano. E fica o convite aqui do Cidade Viva para vocês também sempre ficarem ligados nas nossas entrevistas. E no Arquivo Mogiano, muito legal esse trabalho que você faz voluntário das fotos, né? Você pega fotos preto e branco e dá aquela colorida digital. Sim. Isso dá mais ânimo para as pessoas? Com certeza, né? As pessoas nessa pandemia, né, eu trouxe para elas essa oportunidade de ver um mundo mais colorido, né? E de rememorar a sua história, pessoas que já faleceram da família. Então, as pessoas me mandavam as fotos. Primeiro eu comecei a fazer com fotos da cidade e depois elas mandaram as fotos pessoais. Então, essa parte de colorir, usando programas que existem pela internet, depois com retoque com Photoshop, dá uma outra visão histórica e isso foi muito interessante, né? As pessoas agradeceram demais e o grupo cresceu com essa dinâmica das fotos, de compartilhar as histórias pessoais. Muito interessante. E acaba todo mundo participando. É isso aí, a história se faz com reconhecimento, né, de bons trabalhos, e eu tenho certeza que o Glauco Riccielli também tem uma gratidão, né, Glauco, por historiadores como Isaac Grimber, como o Jurandir Ferraz e tantos e outros que talvez a gente possa estar aqui esquecendo. Você lembrar de mais alguém que te ajuda a continuar esse trabalho de contar a história de Mogi, né? Não, é importante. Muitos trabalhos da cidade não têm grandes nomes por trás, mas são trabalhos importantes, né, de estudantes, de pessoas que fizeram essa dinâmica de construir com seus TCCs, com seus mestrados e que a gente está criando um tipo de ferramenta para poder disponibilizar isso cada vez mais. Exemplo, a Academia Mogi Cruzense, que eu faço parte e que ajudei a fundar, né, em 2016, a gente vai criar possivelmente uma revista durante esses próximos meses
para que as pessoas publiquem seus trabalhos acadêmicos, suas descobertas, suas teses sobre Mogi das Cruzes. Não só sobre história, mas sim sobre arte, sobre linguística, o que tiver de estudos, a revista vai estar disponível para o acesso, para a pessoa publicar e depois gratuitamente para as pessoas lerem no formato digital. E o grupo lá, né, 27 mil mogianos, e tem colaboradores, importante mandar um abraço para a Dalila, né, que é uma das que bota a lenha na fogueira lá, né, bota foto, muito legal, né, a Dalila. Né? A Dalila tem toda uma dinâmica de fazer ali os comentários, a interação. Interação, e ela ajuda, né, né? bastante, ela foi minha parceira na construção de toda essa plataforma que é o grupo Arquivo Mogiano. Muito bem, tá aí, ó, Dalila. Glauco, eu acho que Mogi tem o privilégio de ter essa história rica que precisa muitas vezes ainda ser escavocada, né, redescoberta, recontada e contada também. Quer dizer, manter o que nós já sabemos para que não se perca, descobrir o que a gente talvez ainda não descobriu. Né? A história sempre é uma surpresa. Com certeza, tem muita coisa na cidade que ainda está para ser reescrita, né? Então isso é importante, as pesquisas, os grupos, os coletivos, para que isso seja fomentado, né? Então é fundamental. Muito justo. Glauco Riccielli, foi um prazer te receber aqui no programa de hoje. Ele que tem um desafio grande pela frente, vai assumir em breve uma divisão dentro da Secretaria. Divisão dentro da Secretaria de Cultura. Muito bem, Glauco. E o livro que está saindo, hein? Em breve. Parabéns, Glauco. Sucesso. Muito obrigado, Leandro. Eu agradeço imensamente.